Tudo bom, pessoal? Eu vou começar a falar um pouquinho aqui de alguns livros que eu tenho, fazer um review de livros aí, que os que eu vi na internet tinham poucos livros, então eu vou comentar um pouco de alguns livros. Alguns são lançamentos, outros mais antigos, alguns clássicos, e vou comentar o que eu acho também dos livros. Se tiver muito interesse, aí eu faço algumas outras partes, que realmente aqui a gente tem bastante livro. Então, eu vou começar com esse aqui, ó, que eu acho assim um dos melhores livros escritos aí nesses últimos 10 anos dos livros modernos. Esse livro é fantástico, tá? Força, eu recomendo ele já para quem tem uma força acima de 2000 de rating. Você vai aprender mais. 1800 já dá para ler, a partir de 1800 você já dá para ler. Lógico, quanto mais forte você é, mais você consegue aproveitar aqui desses conhecimentos, porque o livro, assim, ó, a Grandmaster Guide, então ele não tem o beabá, ele já começa em algumas partidas super importantes de cada estrutura de peão. Chess Structure, certo? Então ele é sobre estrutura de peões e ele bota algumas partidas para explicar sobre as estruturas de peões, tá? Lógico, poderia ser mais completo? Poderia, mas um livraço aqui. De 0 a 10 eu dou nota 9 para esse livro, tá legal? Livraço aqui. Só não dou 10 porque poderia ter mais partidas famosas aí das estruturas de peões. Tá legal? Mas, livro top, indico. Falando sobre clássicos agora, esse aqui está entre os maiores torneios já jogados, é o Nottingham 36, e foi escrito e comentado pelo próprio Alekhine, campeão mundial, certo? Alekhine, beleza? Nottingham 36, clássico. Falando sobre clássicos, o torneio mais famoso de todos os tempos aí, Zurich 53. Em 1953 se reuniram ali os candidatos para tomar o título do Botvinnik, legal? E aí o Smyslov ganhou, o segundo foi o Bronstein e ele que escreveu, existe uma polêmica se foi ele ou o treinador, não importa, importa que ali a mente do segundo colocado do torneio comentou todas as partidas de forma cru, sem esconder o jogo. Então os comentários são excelentes, sem um monte de variante para poluir. Legal? Só o essencial, então muito didático. Esse livro eu recomendo para todos os níveis. De 0 a 10, nota 10 para esse aqui. O Note 36 dou nota 8, tá? Esse aqui é nota 10. Um dos poucos livros que eu dou nota 10. Zurich 53. Legal? Cuidado se você for comprar o livro, porque nem toda edição é boa. Tem uma edição americana que tá péssima diagramação, tá legal? Livro bom tem que ter o diagrama nas posições críticas. E bastante espaço, não enfiar ali tudo grudado para economizar página. Então, esse aqui, Zurich 53. Beleza, pessoal. Continuando os clássicos aqui. Minhas 60 melhores partidas do Bob Fischer. Esse aqui moldou muita gente. Não liga que eu deixo marcado por causa das aulas que eu dou. Então, esse aqui é um livraço, só tem o essencial, tá? Esse aqui eu dou nota 7. É um livro muito bom. Eu não dou nota 10 porque realmente muita coisa aqui é comercial. O Bob Fischer podia ter falado mais, escondeu o jogo muitas partidas, mas o essencial tá aqui e a seleção de partidas foi muito boa. Legal? O comentário é bem simples, então indicado para todos os níveis. Minhas 60 melhores partidas do Bob Fischer. Muito bom. Falando de clássicos, vamos lá com os dois grandes clássicos do xadrez. Mi-Sistema e a prática do Mi-Sistema. Aqui está a teoria, aqui está a prática. Aqui está a parte mais escrita, aqui estão as partidas, tá? Então, eles fazem esse dueto aqui do Ninzovich. Legal? Então, esse livro é um dos grandes clássicos do xadrez, está muito antigo, tem um monte de erro, mas ainda é a base do xadrez. Legal? Então, indico nota 9. Lembrando que, se você ler esses livros, você depois é bom, quando tiver mais avançado, ler os livros do John Watson, que vão complementar aqui. Legal? Eles vão complementar e mostrar os buracos do livro. Tem bastante buraco, mas a base do coração do xadrez está aqui. A base do coração posicional. Falando um pouco de clássicos desses sistemas de ensinamento, outro método famoso, esse mais recente, polêmico também, porque um dos meus treinadores preferidos, o Mark Dvoretsky, não gostava dele, mas enfim, como eu sou treinador, preciso conhecer os métodos, está aqui outro dueto. O método no xadrez e o momento crítico do Yosif Dorfman. Legal? Um cara que já trabalhou com Topalov, Etienne Bacrot, Kasparov. Então, beleza? É um clássico aí moderno.
Bastante polêmico o método dele, mas enfim, esse eu dou nota 6. Legal? É bom ter sempre uma visão. Muita coisa do que fala aqui não tem polêmica, é perene, tá? Mas, enfim, esse livro eu indico mais para treinadores, tá? Não indico aí para quem tem abaixo de 2.200 ainda. Tem que ter certa maturidade para engolir o que está aqui. Legal? Além do mais, tem muito erro mesmo. Exemplo, logo nas primeiras partidas tem uma do Pologaevski lá que tem os lances bem errados ali. Ele dá exclama às vezes em lance que não é bom, tá? Enfim, beleza. Lançamentos aí, tem alguns lançamentos muito bons que eu gostei. Esse Under the Surface é um livro muito interessante, ele é por teminhas, tá? E o melhor dele tá a diagramação. Ele tem, olha lá, ó, repleto de diagramas. Então esse é um livro que eu comprei e indico ali para jogadores mais avançados para ler a cega, sem uso do tabuleiro. Como tem muitos tabuleiros e os lances você vai passando ali só vendo sem precisar do tabuleiro. É bom que você treine um pouquinho do seu cálculo e visualização, tá? Livro avançado. Eu dou nota 5 a 6, 5,5 nesse livro, tá legal? É um livro que eu indico mais por causa de você ir para uma viagem, você consegue aproveitar. A leitura é bem gostosa, tá? Inclusive, o prefácio dele foi de um grande mestre muito forte, é de quase 2.700, da minha idade, já joguei com ele nos mundiais, que é o Davi Navarra. Ele aconselhou esse livro e por isso eu comprei e gostei. Muito bem. Aqui vem um livro moderno que eu indico para todos os níveis, nota 8 esse aqui, tá legal? Esse livro é sobre peões, tá? O nome é meio sugestivo, Small Steps to Giant Improvement, tá? Você tem que saber inglês, porque o importante daqui é o que está escrito, tá legal? Tem muito texto. Resumindo, ele vai passar um resumo dos conceitos sobre peões, e ele é muito didático, por isso eu dou nota 8. Indico para todos os níveis aí. Sobretudo para quem já passou de 1.600, tá legal? Beleza. Bom, entro ali na parte polêmica dos sinais? Não, ainda vou falar um pouquinho de alguns livros aqui. Falando de livros avançados, esse aqui, Practical Chess Defense, tá? Esse livro eu comprei por sugestão do meu amigo grande mestre, um dos grandes mestres mais fortes da América, o Sandro Mareco. Para fazer exercícios de cálculo. Ele é um livro que bota posições onde você está frango frito ali, você tem que descobrir como sobreviver, só que as posições são extremamente complexas. Então esse livro eu indico para jogadores acima de 2.200, tá legal? Muito bom livro para treino de cálculo. Legal? Practical Chess Defense do Agard. Esse aqui eu comprei por sugestão do Peter Svidler. Eu consegui fazer umas perguntas para o Peter Svidler, o grande mestre russo ali, que ele estava dando uma série de entrevistas e aberto ao público para fazer perguntas. Eu fiz essa pergunta aí para ele. Ele indicou isso aqui como... Esse é um livro de anedotas, tá? Ele foi escrito por um Donner, que era um jogador de xadrez que escreveu muitos anos para revistas americanas de xadrez. E aqui é a coletânea dos artigos dele, tá? Então, esse é um livro para descontrair e muito interessante. Dou nota 5 aqui para ele. Eu não tenho livro ruim, tá? Nota 5 pra mim é boa. Um livro bem divertido. Esse livro eu me diverti a beça lendo, tá? Eu confesso que eu li esse livro todo em uma semana. Não consegui parar de ler. Jogue primeiro, pense depois, tá? O título, ele é para ganhar dinheiro. O livro não tem nada a ver com isso. O livro é muito gostoso porque é uma série de exercícios com anedotas e assim... Os exercícios são muito bem colocados, tá legal? O livro muito bem escrito. Se você quiser treinar o cálculo, eu indico para jogadores de 1.800. Legal? Muito bom o livro, nota 8. Esse aqui é um dos que eu mais uso no meu trabalho. Enciclopédia de combinações, já que a gente está falando de exercício de cálculo. Esse aqui ele pega, você vê que é um colosso aqui, vai dar trabalho para vocês, mas ele é um compêndio de todos os táticos do xadrez. Mas, assim, tá forrado de erro. Eu corrijo direto posições dele. Eu uso ele para as minhas aulas, porque a vantagem do professor é que eu pego e separo só o filé mignon que eu vou passar para os meus alunos. Legal? Se vocês forem ver, ó, por exemplo, uma página aqui, não sei se dá para pegar aqui na câmera. Tá vendo? Tá cheio de cores, ó. Eu separo de acordo com o tempo médio que os meus alunos resolvem ali, para poder organizar melhor o material para eles, certo?
Bom, esse aqui eu indico para todos os níveis, lembrando que às vezes aparece um problema muito fácil e do lado tem um que nem grande mestre resolve fácil, tá? Então a organização dele tá péssima, mas como tem um grande número de exercícios, é muito útil, indico para todos os treinadores. Muito bem. Agora, esse livro fez parte da minha infância, o Grau, né? Tratado Geral do Grau, era o livro que a gente tinha quando era criança, ali, comecinho da década de 90. Então são 4 volumes e esse é o mais importante deles, o volume 3, tá? O volume 3 e o volume 4 são muito bons, tá? Lógico, hoje em dia eu vejo os erros desse livro, mas o coração dele é a base também, assim como o meu sistema para o xadrez posicional, tá? Então é uma página que você deve passar na sua vida em xadrística, tá? Então é um clássico do xadrez, tratado geral. Lógico, se você tem assim, condições de ter um treinador, é um atalho, você já vai direto para o filé mignon, né? Mas se você passou ali e tem que estudar sozinho, então esse é um livro que vai dar o início. Então eu assim indico para jogadores iniciantes. Legal? Muito bem. Bom, falando de jogadores iniciantes da minha infância, assim, o primeiro mundial que eu fui na Espanha, eu comprei lá essa série famosíssima que ajudou a educar as irmãs Polgar. Então, livros de exercício. Esse aqui são exercícios de meio jogo, esse colosso aqui, tá? Nossa, eu carreguei isso aqui na mala com custo, viu? Num dia de folga do Mundial, eu consegui sair na livraria e comprei esses volumes. Esse é o de meio jogo, que as irmãs resolveram, o pai organizou. Esse é o de finais. Esses dois eu indico ali para força de 2000, tá? Para força de 2000. Mas o último volume deles aqui, ó, esse aqui é o primeiro livro que eu indico para você de xadrez, Chess. Esse livro é um livro de exercícios de checkmate. E é ali que você vai começar a desenvolver sua visão, tá? E o objetivo do xadrez é dar checkmate, então é assim que a gente começa. Instinto assassino, vai desenvolver seu instinto arrematador de xadrez. Ele começa com mate 1, mate 2 e assim ele vai. Depois tem na parte finalzinha umas armadilhas. E assim, esse é o livro que eu indico para você começar a jogar xadrez, tá? Vai ter um certo trabalho, mas enfim. Eu acho que eu tinha um gás naquela época, quando eu era moleque, para ler livro de xadrez, então eu li esse livro em um ano, tá? Mas, assim, vai no seu ritmo. Legal? Eu não sei se esse vídeo tá muito longo, eu acho que eu vou passar mais alguns livros, depois eu paro o vídeo, e se eu ver que tem muito interesse, eu faço uma segunda parte. Falando sobre finais, eu vou mostrar alguns dos livros que eu tenho de finais aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é um dos mais famosos do mundo, Dvoretsky, um dos meus escritores preferidos. Esse Endgame Manual é como se fosse, quem é das antigas sabe o que era o Barça. Ele é o Barça, é uma enciclopédia de finais, tá? Eu não indico esse livro para jogadores iniciantes, tá? A não ser que você queira ter um livro de consulta, tá? Porque existem livros mais didáticos que esse. Esse é um livro mais avançado, mas, assim, ele deve ser lido como um livro de consulta. Existem livros mais didáticos que vão te ensinar se você está no nível iniciante, tá? Legal? Um belíssimo livro, muito completo, tá? Então, se você quiser ter um livro na coleção de consulta de finais, esse aqui cobre tudo. Legal? Bom, eu agora vou mostrar para vocês o melhor livro já escrito de finais, na minha opinião. É esse aqui, Endgame Strategy. Diferente do outro livro, que aparece finais fechados, com poucas peças, decoreba, que você tem que decorar a teoria, esse aqui é um livro de muitas peças, que vai te ensinar a mentalidade que você deve ter nos finais, porque é impossível decorar finais com muitas peças. Então é um livro que ensina onde colocar as peças, o que você deve pensar durante os finais mais complexos, tá? Os finais mais práticos, tá? Então eu chamo de finais abertos, o outro de finais fechados. Endgame Strategy, do Chernyshevsky. Esse livro está na lista de vários top games como o melhor livro já escrito de finais, tá? Fantástico. Falando sobre esse autor, ele escreveu ainda uma coleção de 2 volumes, que é esse aqui, Mastering the Endgame. Se não me engano, tem em espanhol também, da planificação ao final. Tá? Muito bom, que ele faz uma ligação entre abertura e finais, tá? Muito bom, sou fã desse autor, Chernyshevsky. Falando mais de livros de práticos de finais não teóricos, esse aqui é gigantão, mas esse eu já indico para jogadores de 1600, apesar dele ser grande, não se assuste, ele não é tão complicado, tá? Ele é bem didático, mas esse é se você está afim mesmo de
adiantar e ver mais posições de finais, tá legal? Esse aqui é o Practical Endgame Play, Beyond the Basics, tá? Eu indico para 1.600 até jogadores avançados. Legal? Seleção muito boa. Caramba, daqui a pouco vocês nem enxergam mais a câmera aí, pera aí. Ó, isso aqui é só uma parte da coleção. Eu acho que... eu vou passar mais alguns e vou encerrar o vídeo. Vamos lá. Eu ia falar de livros de coletânea, enfim, de partidas, mas... vamos lá. O livro de teoria que eu acho mais didático, os mais didáticos. Deixa eu falar aqui, teorias de finais, pra gente fechar essa parte. Esse aqui, um livro raro aí, Eugênio Borowski, Teoria de Finais. São vários volumes. Esse aqui é de... ensina finais de peões, tá? Olha, é fininho, super didático, tá? Esse aqui é um dos melhores livros já escritos de finais, tá legal? Muito bom mesmo. Então, assim, esse é um livro que eu considero assim, um dos melhores para você aprender o primeiro final de todos, que é o final de peão. Legal. Depois vem esse aqui, do Ruben Fine. Esquece essa capa aqui, está muito antigo o livro, tá? Mas esse é o livro aqui. Não sei se dá para pegar aqui. Finais Básicos de Ajedrez. Finais Básicos de Ajedrez do Ruben Fine. Ruben Fine, um dos grandes jogadores de antigamente, tá? Um grande psicólogo também, psiquiatra famoso. Um psicólogo ilustre também aí no meio da psicologia. Era um americano, parou de jogar xadrez para se dedicar aos estudos de psicologia, mas chegou a ser um dos 4 melhores jogadores do mundo ali, na década de 40, tá legal? Bom, esse aqui é o livro que eu acho mais didático de todos os finais, tá? Finais básicos de xadrez. Beleza. Um livro não didático, mas para professores, é o chatíssimo Finais de Peões do Maiseles, mas fez parte da infância de qualquer jogador das antigas, porque ele é simplesmente o livro mais completo que tinha antigamente de finais de peões. Muito exaustivo, sabe? Não é didático. Ele é muito chato o livro, mas é impossível você não aprender finais de peões com esse cara, tá legal? Então, se você é fã de estudar livros de finais, aí sim você iria gostar desse livro. Tá aqui. Mas eu indico para treinadores, porque daqui você pode tirar basicamente qualquer exercício de finais de peões. Muito bem. Tem o do Carsten Miller também, que eu não achei, tá em algum lugar aqui, que é famoso também sobre finais de peões. Mas eu confesso que eu não gosto muito de livros computadorizados, tá? O ser humano pensa muito diferente dos computadores. Então, se você aprende com alguém que não usa a máquina, a linguagem é muito mais acessível. Meu ponto de vista, e eu acho que surte mais resultado dos meus alunos. Legal? Para quem não sabe, eu tenho aluno que não tinha rating e saiu com o primeiro rating na lista 2.160 de feed, tá? São, assim, eu acho que eu não conheço ninguém do Brasil, professor do Brasil, ou pouquíssimos professores do Brasil que conseguiram ter alunos que saíram de cara com esse rating. Então a minha metodologia é clássica, tá legal? E eu falo realmente o que penso, não estou escondendo o jogo com vocês. Vamos lá, continuando aqui. Esse aqui é um clássico dos clássicos de finais, pequenininho, tá? Eu lembro que foi um presente da minha mãe, na época minha mãe era viva, ela comprou para mim num dos primeiros abertos do Brasil que eu joguei. Ela perguntou ali, tava um treinador que eu gosto muito, o Peliquian, tava lá, que livro que eu compro pro meu filho, ele indicou, minha mãe comprou, e esse livro, ele é muito forte. Os estudos do RET são puxadíssimos, mas o que eu mais gosto nos estudos do RET de finais são que todos os estudos deles são muito didáticos, muito didáticos. Não é só a parte do cálculo, tá? Ele traz consigo algo instrutivo para você aprender, algo de conceito nos finais, tá? Então por isso que esse é um livro que eu indico para jogadores avançados. Tá legal? Falando um pouco de estudos, para terminar, pessoal, infelizmente aqui tá ficando muito longo, eu vou falar um pouco desse aqui, para terminar, que é um livro barra pesada de estudos de composição. Já que eu falei do RET, esse aqui é o Kasparian, o rei dos compositores. Esse aqui é o estudo sobre dominação, as peças dominando umas às outras ali. E, assim, esse livro é um dos livros mais puxados que eu tenho aqui. É o segundo livro mais difícil que eu tenho. Esse é um livro, só para você ter ideia, é o café da manhã de ninguém menos que o Boris Gelfand, tá? Então, os top GMs fazem exercício nesse livro. Então, já é um livro bem mais puxado. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver muito interesse, eu vou falando mais dos outros livros, tem mais lançamentos aí e vou comentando para vocês. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.